Vamos ler Mateus 26, do 36 ao 46. Jesus ora no Getsemane. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se, com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Amém. Amém. Bom dia, queridos. Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Texto de Mateus 6, por favor. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Nós estamos iniciando hoje uma série de exposições sobre a oração. Segundo aqui o meu planejamento, serão 9 exposições. As 5 primeiras vão estar dentro desse texto de Mateus número 6, que é a oração do Pai Nosso. As próximas 4 na sequência serão orações que estão em outros locais do Novo Testamento. Então a gente vai ver como Jesus orou por ele mesmo e pelos discípulos, que é a oração sacerdotal, e nós vamos ver orações do apóstolo Paulo, como Paulo orou por ele, como Paulo orou pela igreja e como Paulo orou pela expansão da palavra, expansão do evangelho pelo mundo. Então, se Deus quiser e assim permitir, essa será a nossa série de exposições sobre oração. E começamos hoje com esse texto de Mateus 6. Na verdade, a nossa série vai ser baseada do versículo 5 até o versículo 15, né, onde tem a instrução completa que o Senhor Jesus vai dar sobre a oração do Pai Nosso. E nesse momento aqui eu vou me reter apenas à prévia da oração do Pai Nosso, que são esses versículos do 5 até o 8. Eu vou pedir que nós leiamos esse texto e na sequência nós oramos e começamos a nossa exposição. Fala assim a palavra do Senhor: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa.
E orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, te agradecemos pela liberdade que temos, Senhor, em acessar a tua palavra e a liberdade que temos em cultuar o teu nome. Nós clamamos ao teu Santo Espírito que venha em nosso socorro, Pai, porque sem ele não podemos entender a tua palavra, sem ele não conseguimos aplicar a palavra ao nosso coração. Pedimos que o Senhor, por misericórdia, faça isso, Pai. Nos dê entendimento da tua palavra, nos dê um bom solo no nosso coração para receber essa palavra e nos dê, Senhor, um coração obediente para que possamos viver a tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então, a primeira parte dessa nossa série sobre oração vai ser baseada nesse texto. A oração do Pai Nosso mesmo, que é a parte mais conhecida, está nos versos de 9 a 13, e já na próxima pregação nós vamos acessar essa oração. E ali o Senhor Jesus vai ensinar os seus discípulos como eles deveriam orar. Em Lucas 11, que é o texto da nossa próxima pregação, nós vamos falar sobre ele, é o texto que também tem a oração do Pai Nosso. Tanto Lucas 11 quanto Mateus 6. E lá, o texto começa com a súplica dos discípulos de Jesus, pedindo que Jesus os ensinasse a orar da mesma maneira que João havia ensinado os seus discípulos. Então essa súplica por oração que vem dos discípulos, ela mostra o espírito de quem quer aprender, um espírito de quem entendeu o que é ser discípulo e que quer seguir o mestre. Então, diante desse pedido dos discípulos, Jesus deixa um modelo de oração. Na prática não tem sido, mas deveria ser um modelo para nós seguirmos durante as nossas orações. É interessante a gente perceber a importância dessa oração, porque a oração do Pai Nosso, chamada também oração do Nosso Senhor, ela entra nos livros de catecismos dos cristãos na história. Um exemplo interessante são os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os catecismos deles estão pautados em 3 partes. Estão pautados na doutrina, onde eles usam o credo apostólico, estão pautados na vida cristã, onde eles usam os 10 mandamentos, e está pautado na oração, onde eles usam o Pai Nosso. Ou seja, sempre foi uma ferramenta de suma importância para os cristãos ao longo da história. Infelizmente, muitos de nós não sabemos orar o Pai Nosso decorado, ainda mais usar ele como um modelo de oração. Mas, por isso nós vamos gastar tempo com o Senhor Jesus, aprendendo a orar como convém. Se o Senhor Jesus deixou um modelo, é importante que a gente aprenda o modelo, entenda o modelo e use o modelo. E o que a gente vai aprender com o Pai Nosso em específico? Algumas coisas interessantes. A primeira, nós aprendemos a honrar a Deus. Essa oração fala do nosso Pai, Pai Nosso. Ensina a pedir coisas que nós normalmente não pedimos nas nossas orações. É muito raro, em uma oração nossa, nós dizermos que santificado seja o teu nome, ou pedirmos que venha o teu reino, ou que seja feita a tua vontade, a tua dele. Nós também vamos aprender a pedir como convém.
Que lá em Tiago a gente já viu que nós não temos as coisas que pedimos porque pedimos mal. Nós não pedimos como convém. Então nada melhor do que aprender com aquele que sabia exatamente qual era a vontade do Pai. A pedir como convém. E aí vocês vão perceber que a oração do Pai Nosso, ela tem muito mais pedidos do que a gente está acostumado a admitir. Você já viu aquela pessoa que fala assim: ah, pastor, olha só, eu nem peço. Eu não peço, é tanta coisa que eu tenho, é tanta coisa para agradecer que eu já nem peço mais. Errado. Quando Jesus ensinou a orar, através do modelo da oração do Pai Nosso, ele colocou uma frase de adoração e colocou 6 frases de petições e pedidos. A oração deve ser, sim, repleta de petições, de pedidos. Deus se agrada disso. Mas a gente tem que aprender a pedir como convém. Terceira coisa que nós vamos aprender. A oração, ela não é um momento da gente simplesmente telefonar para Deus e fazer um pedido. É um momento que nós temos para comungar com o nosso Pai. E isso falta nas nossas orações. Nós não temos esse tempo como um tempo de comunhão. E por que a gente tem tanta dificuldade em orar por bastante tempo? Porque nós temos um mundo repleto de correrias, temos sempre a pressa, a gente está acostumado a ser objetivo, né? E nós temos dificuldade em gastar tempo. Presta atenção, tem uma outra coisa também que nós temos dificuldade. Quando você ouve, por exemplo, a palavra meditação, a primeira coisa que você pensa são as religiões orientais. No entanto, os cristãos do passado, eles eram conhecidos pela prática da meditação. E isso não tem nada a ver com coisas zen. Porque o zen tem a ver com tirar tudo da cabeça e ficar vazio. A meditação cristã é o contrário, é encher a cabeça com tudo que é bom, agradável, tudo que honra ao nosso Deus e refletir sobre essas coisas. Nós não meditamos quando lemos a palavra e quando oramos. Porém, antes da gente entrar propriamente na oração, que vai dos versos 9 até o verso 13, a gente vai gastar algum tempo com aquilo que vem antes da oração. Os versículos 5 a 8 que nós lemos. Jesus, quando fala da oração do Pai Nosso, nesse texto de Mateus aqui, ele vai dar uma série de advertências antes da oração. E é por isso que eu chamei a oração de hoje, a série título da nossa pregação de hoje, de Os Erros da Oração. Vamos acompanhar mais uma vez essa leitura do 5 a 8. Jesus fala: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé das sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Olha o contexto dessa oração. A oração está colocada em contextos bem diferentes, aqui em Mateus 6 e em Lucas 11. Em Mateus, ela está dentro do chamado Sermão do Monte. E o que o Sermão do Monte ensina para a gente?
dentre outras coisas, ele ensina uma vida correta, justa, muito diferente daqueles religiosos dos dias de Jesus. Eles achavam que eles podiam cumprir a lei com atitudes externas e com regras que são legalistas. E se você olhar no final do capítulo 5, antes da gente entrar no capítulo 6, você vai ver por várias vezes o Senhor Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, ele está sempre fazendo uma correção. E por que Jesus está corrigindo? Porque havia uma maneira de pensar sobre vida correta e justa que Jesus queria romper. Era esse o jeito dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei, o jeito de uma religiosidade externa. É possível nós sermos muito religiosos e nada cristãos. E era isso que o Senhor Jesus queria contrapor. Dos versos 1 até o 18, a gente vê que Jesus está corrigindo práticas religiosas deturpadas por esses mestres da lei. Jesus vai falar no início do capítulo 6 sobre dar dinheiro, ele vai falar sobre orar e depois ele vai falar sobre jejuar. E isso vai do 6:1 até o 6:18. Ou seja, 3 coisas que fazem parte da vida cristã e que, no entanto, o Senhor Jesus diz que existe um jeito errado de fazer. Jesus está se opondo a uma maneira de praticar essas chamadas obras de justiça, que visa exatamente o nosso orgulho e não a glória de Deus. Visa o homem como plateia e não Deus como receptor dessas coisas. E por que esse contexto? Por que Jesus coloca esse contexto antes de entrarmos efetivamente no ensino da adoração, da oração? Porque Satanás procura as coisas mais sagradas para poder profaná-las. Aí está o poder do pecado. O que eu quero dizer com isso? É muito fácil, por exemplo, nós vermos o poder do pecado quando a gente vê uma pessoa escravizada pelo álcool, pelas drogas, pela prostituição. Nessas situações, é muito fácil ver o quão destrutivo pode ser o caminho longe de Deus. Mas eu queria mudar essa tua ótica. Eu queria te levar a ver o quão mais profundo é o poder do pecado. Porque o pecado ele vai macular, ele vai marcar até as coisas mais sagradas que existem. Pegar alguém que não conhece a Deus, alguém que não tem Deus, e manter essa pessoa cativa às drogas, por exemplo, não é tão horripilante quanto pegar alguém que é crente no Senhor Jesus e estragar a vida dele de oração. Esse é o poder do pecado. Isso é o que o pecado faz. O pecado pega essas coisas mais íntimas suas, os momentos mais próximos que você tem de Deus, e corrompe esses momentos. Interessante porque os 2 momentos no ministério do Senhor Jesus Cristo, onde ele sofre maior oposição de Satanás, em que ele sente o peso maior dos pecados, são os 40 dias no deserto e a oração dele no Getsemane, que foi o que a Edna leu para a gente. E por que é importante, ou são importantes esses 2 momentos? Porque nesses 2 momentos Jesus está orando. Ele vai ao deserto 40 dias para orar, para ser tentado. E no Getsemane ele está orando antes de acontecer a entrega dele, a traição, e ele vai ser preso
e crucificado. Nesses dois momentos de oração, o inimigo está atormentando a vida dele. É importante que você perceba isso, porque eu não quero que vocês olhem para o pecado apenas como algo relacionado àquelas coisas mais abomináveis. Eu quero que você olhe para o pecado manchando até as coisas mais puras, como a oração. Então eu vou falar nessa nossa primeira exposição sobre os dois erros que o Senhor Jesus vai tratar nessa passagem. O primeiro erro, a quem nós oramos. É isso que o Senhor Jesus vai tratar nos versos 5 e 6. Quem é o ouvinte da nossa oração? Jesus vai falar sobre orar nas sinagogas, orar nas esquinas, mas a preocupação dele não é o lugar. A preocupação de Jesus é o público-alvo das nossas orações. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é como nós oramos. E os versos 7 e 8 vão tratar dessa maneira como nós oramos. O que a nossa prática de oração revela acerca daquilo que a gente acredita. A oração revela a maneira como nós enxergamos a Deus e como nós enxergamos a vida cristã. Só ouvindo a oração de uma pessoa, nós conseguimos entender como ela enxerga a Deus e como ela enxerga a vida cristã. Vamos começar com o primeiro erro. A quem nós oramos? Presta atenção para você entender esse contexto que Jesus está tentando se opor. A oração dos hipócritas, que ele fala no verso número 5, buscava visibilidade diante dos homens. Olha o verso 5 que ele fala. Quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Atenta aqui para uma coisa. O problema não é o lugar. Orar na sinagoga não é proibido na palavra de Deus. Orar em casa não é necessariamente santo. Jesus não está falando também da postura. Eles oram em pé e não oram de joelho. Jesus não está dando regras do tipo, ora, quando você orar, é só esse tipo de lugar ou só esse tipo de postura. Não. O Senhor Jesus está preocupado com a visibilidade. Por isso ele fala em pé nas esquinas. Algumas traduções, como a minha tradução que eu estou usando, que é a Nova Almeida atualizada, ou conforme a NVT vai falar em esquinas, a NAA e a ARA vão usar outro termo, eu não sei como a NVI está colocando, que é nos cantos das praças. Nos cantos das praças também. Então a NVI está usando a mesma tradução que está sendo usada na ARA e na Nova Almeida atualizada. Então, em pé nas esquinas ou nos cantos das praças, a palavra grega usada para esquinas é plateia. A palavra grega é plateia, que significa o local onde passava muita gente. Ou seja, orar nas esquinas é orar com público, orar com gente enxergando você. Jesus também não está dizendo que a oração pública é errada, até porque a Bíblia não proíbe, não se opõe a nenhuma oração pública. No Antigo Testamento, Salomão, quando dedica o templo ao Senhor, ele faz uma oração pública. Inclusive, é uma oração pública que Deus responde. No livro de Neemias, que o Bruno estava expondo para nós também temos o relato quando os homens todos se unem e confessam todos juntos o seu pecado numa única oração pública. No Novo Testamento, no livro de Atos, vários momentos eles estão orando em público, ou então a igreja está orando reunida, todos juntos. O problema que Jesus está mostrando aqui
é enxergar os homens como ouvintes das nossas orações. Muitas vezes nós também temos o público errado nas nossas orações. Você já deve ter se visto nesse tipo de erro. Às vezes a gente diz certas coisas nas nossas orações para os outros ouvirem. Você já viu aquele caso onde nós estamos orando e a pessoa está assim: ó Senhor, sobre aquele problema que nós tratamos, dá, Senhor, um coração arrependido. Você às vezes ora para que as pessoas ao redor escutem você. No fundo, a sua oração não é a Deus, são a essas pessoas. Isso mostra quantas vezes, até nos momentos mais íntimos com Deus, no momento da oração, a gente se preocupa com pessoas ao nosso redor. Ao nosso redor. Às vezes, ou muitas vezes, porque a gente quer dar lição de moral nas pessoas. E isso revela também uma outra falha, o quão pouco a gente ora em privado. Existe um comentário do D.A. Carson, e eu tirei uma frase de lá que fala: o indivíduo que ora mais em público que em particular, revela que está menos interessado na aprovação de Deus do que no louvor humano. Se você contar todas as vezes em que você ora à mesa, você ora na igreja, você ora na frente dos outros no culto, você ora em casa, você ora numa reunião de oração, você junta esse tempo todo. Se esse tempo é maior do que o tempo que você gasta em casa sozinho, orando em privado, você está mais preocupado com a aprovação de homens do que com a aprovação de Deus. Isso é um problema sério, isso é um problema grave. E tem uma outra maneira que eu acho que a gente tem errado. E aqui eu vou mexer e eu vou machucar algum de vocês, mas eu acho importante, porque isso é extremamente bíblico. Presta atenção. Por que alguns de vocês não gostam de orar em público? Tem uma razão para isso. E não é por humildade, mas é por temor de homens. A grande verdade é que quando nós temos vergonha de orar em público, é porque a gente sabe que tem mais gente ouvindo. E o que isso mostra? Que até hoje nós temos o problema de nos esquecermos que a oração é só a Deus. Nós falamos só com Deus, não com os outros. E a gente está preocupado se a gente vai errar uma palavra, se a gente vai falar uma bobagem, o que o outro vai pensar de mim se eu orar dessa maneira ou daquela maneira. Mas sempre nós temos em mente outras pessoas, seja para dar uma lição de moral, seja para mostrar como nós somos piedosos, seja porque nós temos vergonha que elas nos ouçam falar alguma coisa errada. E isso revela que nós temos o público errado em mente. Qual a proposta do Senhor Jesus? Ele nos ensina que a oração deve ser uma demonstração da nossa intimidade. Intimidade requer um local íntimo. Olha para o verso 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Por que ir ao seu quarto e orar em secreto? Será que a casa dos judeus tinha muitos quartos? Não. A maioria das vezes era um único cômodo, onde tudo estava ali, a família dormia toda junta. Então não era essa a questão. A ideia era procurar um local íntimo,
Olha o que Jesus fazia para orar. A Bíblia vai revelar, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos, que Jesus saía para lugares. Jesus ia para o monte, Jesus se afastava, Jesus ia para o jardim, para lugar onde não tinham outras pessoas. Até quando ele foi com os discípulos para o jardim, que é o texto que a Edna leu para a gente, ele fala, fiquem aqui, eu vou orar ali, mas vocês sabem que eu estou orando. Mas ninguém sabe o que eu estou orando. Interessante isso, porque ele queria um momento secreto, ele queria um momento íntimo com o seu Pai. E por que é importante a gente falar de intimidade? Porque oração não é para mostrar para os outros. Oração é para a gente revelar para Deus quem nós somos. E quem aprende com isso nesse processo? Deus? Não. Não é Deus. Quando você revela a Deus quem você é, quem aprende é você mesmo. Como toda oração deve ser íntima, lembre-se, Pai Nosso. Até as nossas orações públicas, que fazemos no culto, à mesa, na reunião de orações, elas devem ser feitas como se nós estivéssemos a sós com o Senhor. Apenas para Ele. E Deus atende quem fala só com Ele. Quando o texto vai falar, o seu Pai que o vê em secreto o recompensará, a Bíblia não revela que tipo de recompensa é, mas diz que Deus gosta de atender àqueles que falam só com Ele. Ele gosta de dar atenção a quem dá atenção a Ele. Você já ficou com raiva porque você estava falando com alguém e a pessoa não te dava atenção? E aquilo fica... Agora, que dirá o nosso Senhor? A Ele deve ser dada toda a atenção, todo o foco. Ele gosta de recompensar quem se dirige a Ele e a Ele somente. Segundo erro que a gente tem nesse trecho que nós lemos, como nós oramos. E aqui a gente mexe numa outra área que Jesus Cristo vai revelar acerca dos judeus da sua época. Ele fala de repetições. Lê comigo o verso número 7. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Os pagãos tinham realmente essa prática da repetição. Olha que interessante. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, 26, Elias está confrontando os chamados profetas de Baal. Vocês lembram dessa passagem? O texto diz que os profetas clamaram de manhã até o meio-dia. E depois de muito tempo, Elias começa a zombar deles, dizendo, está dormindo? Será que ele está ocupado? Elias tinha esse aspecto de querer ser irônico. E isso era próprio dos pagãos, de achar que por muito falarem, o Deus deles iria ouvir. A mesma coisa vai acontecer com o apóstolo Paulo, quando ele está em Éfeso, lá em Atos 19, e acontece um rebuliço, porque ele está ensinando o Evangelho, ele está pregando o Evangelho, e aqueles que eram devotos da chamada deusa Diana, começam a clamar por 2 horas seguidas que Diana era a rainha dos Efésios. Quanto mais falassem, mais devotos eles se mostravam
a sua divindade. Mas Jesus não estava preocupado com outras religiões. E eu não estou preocupado com outras religiões. Eu não vou falar de repetições que acontecem em outras religiões, como o budismo, por exemplo, que tem a prática do mantra, de repetir, repetir, repetir. Eu quero falar de como essas práticas dessas religiões são trazidas para dentro do cristianismo. Jesus está preocupado com a maneira de como os judeus estavam imitando os povos pagãos. Lembra das nossas pregações em Josué? Que Deus queria que todo aquele povo fosse exterminado, porque conviver com aquele povo iria trazer aquelas práticas para dentro do judaísmo. Olha quantos milhares de anos se passaram até chegarmos em Jesus, e o que os judeus estavam fazendo? Imitando. E aqui vale uma ressalva importante, porque o Senhor Jesus não condena a oração longa em si mesmo. Lucas 6, no verso 12, vai dizer que Jesus saiu para orar e orou a noite inteira. Nem vai condenar a oração perseverante. Nós temos Mateus 24, nós temos Lucas 18. Nós vamos ver em Lucas 11 a parábola que Jesus vai contar, e é uma das parábolas mais difíceis de todo o Novo Testamento, que fala sobre persistir em oração. O texto que nós lemos de Jesus aqui no Getsemane, que a Edna leu para nós, diz que ele repetiu a mesma oração por 3 vezes. Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus vai condenar a crença de que o muito repetir vai trazer maior eficácia. Existem muitos erros relacionados à oração longa e à repetição que eu gostaria de ressaltar agora, porque são parte da nossa vida cristã. Nós cometemos esses erros. Primeiro erro que eu destaco aqui: nós fazemos mantras em momentos de louvor. Você já viu aquela música onde você repete o refrão 5, 10, 15, 20 vezes o mesmo refrão? Talvez pensando que aquilo vai trazer mais espiritualidade, ou que as pessoas vão entrar num clima mais espiritual. Um outro erro: você já foi convidado, ou você mesmo já propôs fazer uma corrente de oração que parece mais eficaz, porque talvez assim Deus nos escute? Você já se deu conta, quando você começa a fazer os seus atos devocionais de maneira mecânica, não é aquela pessoa que está tentando agora com toda força iniciar um ato devocional. Não é isso. Você já tem um ato devocional, só que você acaba fazendo de maneira mecânica. A gente acaba por tornar aquilo um hábito, e hábito não fica apaixonante. Hábito fica mecânico. A gente faz o devocional, a gente lê, a gente ora, a gente acaba e parece que, ufa, já me livrei disso, né? Vamos para a próxima parte do meu dia. E nessas horas a gente percebe que é mais fácil do que a gente imagina nos aproximarmos do Senhor com a nossa boca e com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe dele, como falou Isaías. Uma outra coisa que eu pensei durante essa semana, quando eu estava preparando a mensagem, e que me machucou bastante, porque revela as minhas fraquezas também, e revelam as suas fraquezas também. Você já percebeu como as nossas orações são quase sempre iguais? Você já percebeu que nós iniciamos as nossas orações sempre da mesma maneira? A gente tem sempre uma frase de impacto que a gente gosta de usar e a gente acaba repetindo.
Já reparou que o final das nossas orações também acaba quase sempre sendo o mesmo? Com perdão do nosso pecado, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Então você já mecanizou e vai. Quando eu e você nos aproximamos de Deus, parece que nós falamos sempre as mesmas coisas. E quem que não consegue falar coisa diferente? Criança. Eu e você, nós somos muito infantis quando a gente ora. As nossas repetições revelam uma fraqueza nossa e revelam o quão pequena é a nossa perspectiva da vida cristã, da oração. Eu gostaria de crescer. Eu gostaria de deixar de ser criança e gostaria que você também deixasse de ser criança. Para que a gente aprendesse a orar como convém. Por isso eu termino com a proposta de Jesus para corrigir a nossa maneira de orar. Primeira coisa que eu quero trazer: Deus não precisa das nossas informações para saber o que precisamos ou o que desejamos. Lê comigo o verso número 8. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Deus já sabe. Ah, Rodrigo, então por que eu tenho que orar? Se Deus já sabe, eu oro por quê? Tem até um livro chamado Se Deus já sabe, por que orar? É muito importante você entender isso, querido. O que a oração faz? Número 1, a oração não persuade a Deus. Deus não vai mudar de ideia, meu amado, porque você está orando. O livro da vida, ele está fechado já. O nome de todos os eleitos já foi escrito antes da fundação do mundo. Não é porque você vai orar que mais alguém vai ser incluído na lista. Deus não muda de ideia porque nós oramos. A oração muda você, não muda Deus. A oração molda você a Ele. Quem precisa mudar somos nós. E nós somos mudados, nós somos moldados ao Senhor quando nós oramos a Ele. Você precisa orar porque quem precisa aprender é você, sou eu. Deus não precisa ser lembrado daquilo que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Agora, quando nós orarmos e quando nós falarmos sobre o pão nosso de cada dia, do perdoa as nossas dívidas, do não nos deixe cair em tentação, a gente vai ser lembrado do que a gente precisa. Realmente e de verdade. É importante que a gente ore não para persuadir ou para tentar mudar a vontade do nosso Deus, mas para nós sermos mudados e moldados a Ele. Para terminar, o texto fala que Deus lhe dará a recompensa. Lá no verso 6. Nós não sabemos qual é a recompensa. Mas eu queria que você não visse Deus como o gênio da lâmpada, que vai nos conceder 3 desejos. Eu também falo isso muito lá em casa, que a gente não veja Deus como o dono do supermercado, que a gente liga, pede e Ele entrega. Eu queria que você soubesse, meu amado, que Deus pode nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera
sobre nós. Efésios 3:20. Eu queria terminar falando que você tem que saber que Deus está disposto a dar a você, a dar a mim, muito mais do que nós sabemos pedir. Então, para isso, a gente precisa aprender a pedir melhor. Amém? Amém. Fecha teus olhos, inclina a tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade do teu Espírito Santo nos guiar, Senhor, durante essa exposição. Agradecemos, Pai, e pedimos que o Senhor coloque essas sementes em solo fértil, Pai. Nós sabemos que a oração é muito importante. Nós sabemos que não existe um cristão que não ora. E nós queremos aprender a orar, Pai. Pedimos por misericórdia que o Senhor Jesus nos ensine a orar através do modelo de oração que Ele nos deixou. Que nós saibamos pedir, Senhor. Que nós saibamos dar graças. Que nós saibamos buscar aquilo que o Senhor diz que nós precisamos buscar, Pai. Nos dá discernimento, Senhor. Nos dá entendimento, Pai. Nos dá força e nos convence a mudar. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso, Pai. Precisamos mudar os nossos hábitos de oração. Precisamos mudar e aprender a orar como convém. Nos despede em paz, Senhor. Nos leva às nossas casas. Nos dá um resto de domingo abençoado. Num ambiente cheio de paz e de tranquilidade, Pai. Essa é a oração que nós fazemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.